presença hoje é do biólogo Piero Ruschi, com quem nós vamos conversar. Piero, é claro que tem muito de honra, mas também tem muito de peso carregar esse sobrenome? Sim, é um peso grande, uma responsabilidade. A maior responsabilidade hoje em carregar o nome do meu pai é não fazer vista grossa ao desmanche, à perseguição que a obra dele sofre. Em que consiste esse desmanche, essa perseguição? Ele está sendo difamado ou o trabalho dele não está sendo reconhecido? O que acontece, as pessoas às vezes pensam em um museu como um museu abandonado. Museu Melo Leitão, você Museu fala, de Melo Santa Teresa, Leitão, criado Santa por ele. Teresa. Sim, 1949. Mas eu tenho uma visão mais clara dos episódios que aconteceram dentro do museu e que vêm se repetindo entre 2009 e 2019, que mostram que não é uma questão de descaso, é uma questão de um caso de uma insistente perseguição ao desmanche da identidade do museu. E o que você acha que é ignorância ou má fé? Dolo? O que você acha que inspira esse comportamento? Olha, eu não gosto de entrar no pessoal, quem faz isso, porque o a honra em defender o motivo que leva a isso ser feito. Nem pergunto por pessoas que realmente não quero personalizar. Os motivos são de quem faz, né? Os meus motivos em defender são justamente o reconhecimento do que o meu pai fez. É o legado do seu pai. Sim. Você é um filho tardio pela sua... Você está com quantos anos? Estou com 34 anos. Você é um filho bem tardio de Augusto Ruschi, né? Sim. Hein? Sou. Rapididade. Sou. Rapididade. E você também seguiu a mesma formação, você é biólogo? Sim, apesar de não ter tido meu pai durante a minha adolescência, né? Sim. Ou seja, teve uma grande ausência dele, né? Por causa da fama. Porque eu estava dentro do museu como criança. Eu sempre tive a presença do meu pai. Você cresceu ali no museu? Porque eu fiquei sempre ali dentro do museu. Minha mãe trabalhava lá, eu ficava ali ajudando os pesquisadores a trabalhar com beija-flores, né? Fiz o meu estágio durante a graduação ali dentro. Você tem especialização em beija-flor também? Em zoologia, mas sempre trabalhei com beija-flores. Então você tem ou seja, não é apenas a questão de seu pai ter sido o criador do museu, ele é seu ambiente de vida. É um ambiente de respeito, um ambiente que eu protejo. Sim, e você está achando que nesse caso, desde nesse período que você citou para cá, está vendo que é uma desvinculação, está vendo uma depredação, uma perda de referência da identidade do museu? É isso? Sim, uma perda de identidade, exatamente. Mas o que acontece ali é que o museu, antigamente, ele já sofreu perseguições à sua identidade, ao desvirtuamento da sua missão. Nessa época, eu era criança, eu tinha 15 anos, quando denunciaram essas coisas. O que nós vemos hoje, que eu testemunho com os meus olhos, é de 2009 até hoje, 2019. O que aconteceu de fato ali dentro. Como essa perseguição às vezes é traduzida para a população de um jeito distorcido, que não reflete a consideração ao Museu Melo Leitão. É uma consideração que ela perdeu em prol de uma consideração a um instituto novo, a um instituto que ele... Instituto Nacional da Mata Atlântica. Nacional da Mata Atlântica. Ele é o sucessor legal do Museu Melo Leitão, então? Ele herdou o espólio, herdou o legado, herdou o acervo? Não sei se a gente pode chamar de herdou. Eu acho que quem herdou o Museu Melo Leitão foi a sociedade. Eu diria que o Instituto, de alguma forma, ele conseguiu aquilo para ele. Entendi. Agora me diga uma coisa, você mora em Santa Teresa? Moro em Santa Teresa. Olha bem, o nome de Augusto Ruschi é um patrimônio nacional, ele é referência nacional da área da... Ele é patrono da ecologia no Brasil. Da ecologia brasileira e uma referência mesmo internacional, né? A comunidade teresense está acompanhando isso? Está presente, está participando, tem algum tipo de envolvimento? Porque tem muito a ver com um dos fatores de mais promoção de Santa Teresa no Brasil é a cidadania de Augusto Ruschi. Sim. Infelizmente, a população teresense ela não teve acesso à transparência de tudo isso. Ela, pelo contrário, ela foi induzida a acreditar que o Instituto é um museu. Ela foi induzida a abraçar um instituto, quando ele estava sob risco financeiro, acreditando que abraçava o museu. Mal sabia ela que por trás essa unidade gestora, museu, havia sido extinta e que o seu patrimônio estava sendo transferido para uma gestão nova, uma gestão que não é do museu, que é do Instituto. Então, a Sociedade de Santa Teresa, como verdadeira herdeira de um legado, ela é vítima.
Mas a vítima não está tendo essa consciência, né? Não, Porque nós para ela é uma troca de sigla, né? Sai Melo Leitão e entra, como é que é o nome da sigla do Instituto? INMA. IMA, do IMA. Sai Melo Leitão e entra IMA. Seria uma simples troca de sigla, justamente se junto a essa troca nós não tivéssemos a destruição, né, o desmanche de obras de Augusto Husk. Então, temos coisas em paralelo E acontecendo você ali. tem denunciado isso no âmbito da comunidade, Piero? Sim, eu tenho sempre trazido à luz essas informações. O que eu percebo é que, ao longo desses anos, desde quando eu iniciei essa defesa, em momentos não se falava em Museu Melo Leitão, era só IMA. E quando eu trouxe à luz o problema da identidade, começou a se falar mais em Melo Leitão. A população ela recebe informações do norte e do sul dessas vias, né? Uhum. Por exemplo, de que Augusto Husk teria fundado o IMA há mais de 60 anos, em 49. De que o IMA tem só 4 anos, foi fundado em 2014. Então, ela toda hora recebe uma informação que, na verdade, não deixa transparecer o que aconteceu nesses 10 anos. E é uma sequência de eventos bem... A presença hoje é do biólogo Piero Husk. Piero é filho de Augusto Husk, referência da ecologia brasileira aqui do Espírito Santo. A gente volta já. Voltamos com a presença do biólogo Piero Husk, filho do cientista Augusto Husk, patrono da ecologia brasileira. Piero, você tem manifestado assim a sua indignação, a sua reação ao fato de você entender que o museu criado pelo seu pai, o Museu Melo Leitão, criado há 70 anos, em 1949, ter se tornado uma entidade governamental, um Instituto Nacional da Mata Atlântica, e você identifica nele uma desfiguração, uma perda da função original do museu, é isso? De ser museu, sim. Se nós observarmos a própria ideia inicial do que seria construir o Instituto, nós vemos que o que nós temos hoje lá é totalmente diferente. Por exemplo, em 2009, ocorreu uma proposta a proposta inicial, a primeira de todas, vincular o museu ao Ministério da Ciência e Tecnologia e criar um instituto. Duas coisas totalmente diferentes. A alternância de vínculo do museu é uma coisa que já tinha acontecido antes, várias vezes, e nunca comprometeu a identidade dele. Porém, o caminho que foi seguido foi um meio termo que acabou com a identidade do museu. Ou seja, criaram um instituto e esse instituto engoliu o museu. Agora, do ponto de gestão, que perdas houve? Houve perda de acervo, houve perda de todo esse acervo biológico, os equipamentos, as instalações, a acessibilidade da população ao museu se perdeu? Houve perdas nesse sentido? Olha, elas vêm acontecendo, né? Muitos desses legados de Augusto Husk, que são partes do museu, são obras dele, vieram sumindo de lá há algum tempo, né? Em diferentes cenários. Desaparecendo. E hoje continuam dentro de uma visão de futuro sem elas. Em que sentido? De você pegar algumas obras de Augusto Husk que foram utilizadas como mérito para justificar a criação desse Instituto Nacional da Mata Atlântica aqui, no Espírito Santo, e não em qualquer outro lugar da Mata Atlântica brasileira. E justo essas obras que são os méritos acabam caindo dentro de uma visão de futuro onde elas não existem. Então, existem vários pontos de uma contradição. O que você destaca como méritos do museu? O que você destaca como méritos do museu? Eu não vou nem usar minhas palavras para isso. Eu vou pegar o próprio documento da proposta de vinculação do museu ao MCTI e criação do IMA. Aqui ele lista os méritos do museu e seu criador, né? Ele lista aqui 20 méritos. E eles vão desde ser uma instituição criada pelo patrono da ecologia do Brasil, ser a primeira instituição de pesquisa do Espírito Santo, pioneiro em estudos de biodiversidade na Mata Atlântica, ter um jornal científico criado por Augusto Husk, desenvolver pesquisa com diversos órgãos municipais, estaduais e federais, ser polo de educação ambiental, etc.
tem mais 20 itens aqui, mas todos eles, em suma, dizem o quê? Essa é a identidade do museu. O mérito do museu é ter a sua identidade. Esses são os atributos que foram usados para reivindicar essa transformação do museu no Instituto Nacional. Não. Foram reivindicados para justificar a inclusão do Museu Melo Leitão no Ministério da Ciência e Tecnologia. Porém, o que foi feito foi criado um instituto e atropelado o museu. Então, a proposta inicial difere do curso. Sei, entendi. Agora, então você percebe perdas efetivas na transformação do status ou da natureza jurídica de museu para instituto. Primeiro, há uma evasão e há uma perda de acervo. Sim. Uma perda de acervo. Um acervo, por exemplo, da exposição de toras de lei, não sei se o senhor se lembra, lá do museu, aquelas toras que contavam a história da devastação de grandes áreas florestais do Espírito Santo, sobretudo as baixadas, né, que são as melhores terras agricultáveis do nosso estado, onde nós temos as plantações de eucalipto hoje. Então, essa exposição, por exemplo, não está mais lá. E imagina que, quando foi que ela sumiu dali? Quando teve a enchente de 2000. Na enchente de 2000, que Santa Teresa sofreu uma enchente muito grande, né? A gente andava de barco dentro da cidade. Todas as coleções se molharam e nós resgatamos todas as coleções delicadas. As peles de animais, as plantas, pétalas de orquídeas, todas foram salvas. E as toras de lei não foram. Então, um ponto. Fora isso, aquela questão, né? A visão de futuro sem essas obras que foram criações de Augusto Luz, como o próprio boletim científico, né? Então, uma instituição aí que se predispõe a fazer pesquisa, que quer ver muita verba para fazer pesquisa, mas que tem uma visão de futuro sem um jornal científico, que é parte da identidade que deu o mérito da própria criação do instituto. Mas o que você acha que tem que mudar? Tem que reverter a condição original de museu, a natureza jurídica original, tem que deixar de ser um instituto para voltar a ser um museu como pessoa jurídica, ou tem que mudar a gestão do instituto? Ainda é cedo para a gente falar numa solução, até porque essa solução não pode ser só do Piero, ela tem que vir da sociedade. A sociedade está começando a entender o que aconteceu. Então, no momento, o momento é de esclarecimento, o que aconteceu. Ainda tem gente em Santa Teresa que acredita que o Instituto é museu. Entendi. Eu quero agradecer, Piero, a sua presença aqui. Eu espero que a partir daqui a gente esteja inaugurando um processo de esclarecimento da coletividade, até pela acolhida que os outros veículos de comunicação certamente oferecerão a você. Muito obrigado, eu que agradeço. E quero só ressaltar uma coisa que eu disse ao Evandro em Santa Teresa, que quando eu defendo o museu, é como quando eu trabalho com Beija-Flores, porque eu sei que eu estou fazendo pelo meu pai, pela obra que ele idealizou, e não por o que acham que ele estava sonhando por aí. Não sonhando por ele, né? Não. A presença do biólogo Piero Ruschi, filho do cientista Augusto Ruschi, expressando o seu protesto pela maneira como está sendo tratado o legado do seu pai. Até já.